salve amigos do canal Detetives Vascaínos, muito bom estar com vocês novamente, agradeço ao carinho e peço mais força nessa nossa caminhada em busca de um reconhecimento, viu? Convide mais amigos a se inscreverem no canal, deixe a sua curtida aí embaixo e se puder, claro, vire um membro e ajude o nosso trabalho a se manter no ar. Neste boletim de hoje a gente vai destacar a reunião que aconteceu em São Januário, né? E que serviu para unir em busca da reabertura de São Januário, do estádio, do lindo histórico estádio São Januário. E vou te passar detalhes da situação e trazer o depoimento do vice-presidente, o Carlos Osório, para ilustrar o tema, e também do zagueiro Léo, que deu um belo recado sobre essa absurda interdição do estádio. E por falar no Léo, claro, o foco também é Bahia e Vasco pelo Brasileirão. Jogo de 6 pontos e que promete, viu? É uma decisão para ambas as equipes. E o Vasco tem uma situação incômoda para essa partida que pode gerar uma dor de cabeça futura para o clássico contra o Fluminense. Eu te conto tudo já já, portanto, fique ligadinho até o final e vamos em frente. Bom, e aconteceu hoje no lindo, charmoso, histórico estádio São Januário uma reunião entre dirigentes do Clube Social e SAF, autoridades, representantes das favelas, políticos e membros de torcidas organizadas. Todos numa só voz e num único ideal. Um pedido para liberar São Januário, que segue fechado por decisão da Justiça do Rio. O clube também divulgou um manifesto oficial em que atribui a proibição da torcida no estádio ao preconceito com a região em que o estádio está inserido, na zona norte da cidade. A reunião contou também com a presença de deputados, vereadores e integrantes da Secretaria Municipal do Trabalho, que divulgou inclusive um estudo detalhando os prejuízos, né, das comunidades ali do entorno do estádio decorrentes dessa interdição de São Januário. E a principal expectativa do Vasco é justamente reverter essa decisão o quanto antes através da extinção do processo. Como seria isso? O Vasco vai tentar, através de muito trabalho, né, nos bastidores, de apelo e de união, convencer o Ministério Público que deu fim a esse processo com base nas conversas que haviam acontecendo, né, por um termo de ajustamento de conduta. O Vasco já vinha se cercando disso, tanto que está preparando a colocação de catracas no estádio para a instalação de sistemas de biometria e reconhecimento facial. O Vasco está fazendo um trabalho forte dos bastidores, né, para que o estádio esteja liberado o quanto antes e espera que o promotor Rodrigo Terra, que havia classificado o discurso do Vasco como vitimismo, se convença que o clube está no caminho certo e com boas intenções. No final dessa apresentação, alguns dirigentes do Vasco falaram com a imprensa, né, no gramado, entre eles o vice-presidente, o Carlos Osório, que fez questão de deixar a sua repulsa à decisão da Justiça, já que outros estádios do Brasil aconteceram também coisas piores e nenhuma punição desse grau ocorreu. Ouça aí. Olha, os próximos passos do Vasco já estão delineados pelo Departamento Jurídico da Vasco da Gama SAF. Um recurso ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que será impetrado, para que nós possamos reverter a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Importante dizer que o Vasco da Gama não se conforma com a interdição de São Januário. Nós entendemos que essa interdição é absolutamente injusta e não faz nenhum sentido, nem do ponto de vista desportivo, nem do ponto de vista jurídico. Não é possível que o estádio São Januário, que tem 100 anos praticamente 100 anos de existência, que detém todas as licenças do poder público, estadual e municipal, que está apto a receber jogos, seja impedido. O único do Brasil na Série A impedido. E nós temos que lembrar e não podemos nos esquecer. A promotoria colocou como um dos principais, o centro do motivo para a interdição de São Januário, a entrada no nosso estádio, no jogo Vasco da Gama e Goiás, de rojões e sinalizadores. Ora, rojões e sinalizadores entram no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, a todos os jogos. Inclusive, a própria Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, já sancionou Flamengo e Fluminense pela presença absurda, excessiva de sinalizadores e morteiros, fogos dentro do Maracanã. Por que só São Januário? Santos, co-irmão da Baixada Santista, clube que nós temos um imenso apreço. Tivemos incidentes no estádio de Vila Belmiro mais graves que São Januário. A partida não foi finalizada, foi interrompida. Os jogadores e a arbitragem tiveram que ser retirados do gramado.
Eles corretamente cumpriram a punição desportiva de 4 jogos, a mesma punição já cumprida pelo Vasco da Gama, e o Ministério Público de São Paulo e a Justiça de São Paulo não entendeu que era necessário fechar a Vila Belmiro. Por que só no Rio de Janeiro? E por que só contra o Vasco da Gama? Essa é uma questão importante que nós colocamos hoje e os vascaínos vão responder, porque talvez esse seja o nosso destino. Lutar, não aceitar os desafios, ser resiliente, defender o nosso entorno, a nossa comunidade e, no final, vencer. Outro que fez coro com o Osório foi o zagueiro Léo. Antes dele falar sobre o jogo contra o Bahia, ele fez questão de deixar a sua indignação com a interdição de São Januário. Veja aí. São 100 anos, quase 100 anos de história. A Barreira tem uma ligação muito forte com o Vasco. Diversas pessoas que moram na Barreira trabalham no Vasco. Então eu não vejo por que não ter jogo lá. Eu vejo por que essa torcida que desde o ano passado que bateu recorde de público, esse ano também vem nos apoiando, não pode estar no seu estádio vendo os seus jogadores, né? As pessoas que pertencem a esse clube, que têm história nesse clube, utilizá-lo, cara. Agora, depois de quase 100 anos, não poder utilizar o estádio que foi construído pelos torcedores, que tem essa importância tão forte na América Latina, vamos dizer assim, que até uns anos atrás era o maior estádio da América Latina. Então, peraí, a gente para pensar, todo mundo joga no seu estádio, só o Vasco que não pode? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, muitos aqui dentro do Vasco também têm pensado muito sobre isso. Eu acho que é uma decisão, na minha opinião, muito equivocada, né? Acho que qualquer clube tem o direito de utilizar o seu estádio, a torcida tem direito de estar no seu estádio. E como eu falei anteriormente, a Barreira tem uma identificação muito forte com o Vasco. Então isso já é histórico, né? Eu espero que nos próximos dias isso possa mudar. Galera, tá na hora das autoridades botarem a mão na consciência, né? Pois fica parecendo uma tremenda perseguição ao Vasco. Já foi punido, cumpriu pena, foi liberado pela Justiça Desportiva e tá faltando mais o quê? Muita gente ali do entorno vive com eventos e jogos que tem em São Januário, né? Vive dessa renda. Então, meus amigos, vamos botar a mão na consciência, rapaziada. Libera São Januário. Bom, vamos mudar de assunto e agora focar no jogo de 6 pontos que acontece no domingo na Fonte Nova. É vencer ou vencer, meus amigos. E o Vasco segue treinando e o Ramon Dias tentando ver o melhor time que pode colocar em campo. Como já temos falado desde o início da semana, o Jair e o Barros disputam a vaga deixada pelo Zé Gabriel, que cumpre suspensão nessa partida. Hoje, pela experiência, o Jair é o favorito. Mas não está descartada aí a colocação do Barros, né? Muitas vezes a gente acha que o Ramon vai colocar o óbvio em campo e não é bem assim. O Ramon quer mudar o menos possível o time, né? Pois entende que a equipe precisa de padrão e sequência para ir evoluindo na competição. Outra expectativa é pela estreia do Payet. Será que o gringo entra desde o início? Será que seria uma arma para o segundo tempo? Fato é que o francês está apto para ser relacionado e, ao que tudo indica, será. Resta saber se começa jogando. E se começar, a tendência é entrar na vaga do Serginho, né? O Ramon ainda avalia essa situação, até porque é um jogo que promete ser de muita velocidade e pegado, né? E o Payet está desde maio sem atuar. Mas tem estrela. E essa partida aí pode fazer com que o Ramon Dias também tenha uma dor de cabeça para a sequência, viu? Principalmente para o jogo contra o Fluminense. Só para ter ideia, dos 11 considerados titulares, né, 5 estão pendurados, com 2 cartões amarelos. E jogadores importantes, né? Além do Jair, o Figueiredo e o Cocão, que são opções para o banco, Léo Jardim, Bambu, Medel, Paulinho e Praxedes são os que mais preocupam. O Medel, então, nem se fala, né? Desde que ele entrou, né, na zaga, deu uma nova solidez ali ao setor. E o Praxedes e o Paulinho, então, estão fazendo diferença naquele meio ali. Seriam desfalques e tanto, né? E esse jogo contra o Bahia é um jogo acirrado e disputado. Espero que essa galera não tome cartão por bobeira, né? Até porque o Vasco não tem um banco de reservas à altura. Faltam peças de reposição e qualquer saída de um jogador do time titular vai virar aí um Deus nos acuda. Sobre o Bahia, meus amigos, hoje chegou a Salvador o Luciano Juba. O último reforço da equipe para o Brasileirão. Ele desembarcou por lá e que tem tudo para ser relacionado contra o Vasco, viu? O jogador já fez exames médicos hoje e amanhã será oficializado. E se a diretoria conseguir registrar no BID, terá condições de pegar o Vasco. Embora o técnico Renato Paiva já esteja montando a equipe com as peças que tem em mãos. Mas eu acredito que seria sim uma opção para o banco, né? Porque o jogador já vinha
atuando e está em plenas condições físicas. Bom, galera, estou encerrando esse boletim por hoje, né? E como vocês puderam ver aí, muitas informações e zero fake news. Aqui é assim. Amanhã, sexta-feira, eu pretendo aí abrir uma live por volta de 7 horas da noite aí, pra gente interagir, né? Conversar sobre os rumos do Vasco no Brasileirão aí, né? Conversar sobre essa tabela, os adversários, né? Sobre essa situação de São Januário e bater um bate-papo e interagir com vocês. Fazendo a live, eu boto no Twitter e no Instagram o aviso, beleza? Bom, prestigie o trabalho do amigo. Um grande abraço e até a próxima.